Bom dia e feliz sábado. Esta é a minha primeira a Portugal. Visita a Portugal. Que belo país. Obrigado por sua generosa hospitalidade. That's all I have. É tudo que eu tenho. Thank you for having me here today. Obrigado por me receberem aqui hoje. What a wonderful conference this is, Que bela convenção esta é, and what a blessing I've already received just being here one day. e que bênção eu já recebi por estar aqui apenas um dia. I pray that the conference has been a blessing to you so far, Oro para que a convenção esteja a ser uma bênção para ti até agora, and that what you take from here, you will take with you to your home. e o que levares daqui, leves contigo para a tua casa. And if I may be so bold, E se eu posso ser ousado, allow me in your kindness to make one observation. permitam-me, na vossa bondade, fazer uma observação. I sense that there is a tension in the room. Eu presinto que há uma tensão na sala. You seem to have you watch on the Portugal football, Nós assistimos ao futebol em Portugal, and the Portuguese are very expressive people. e os portugueses são pessoas muito expressivas. Yet you're also European, so you're reserved. Mas também são europeus, então são reservados. So part of you, when you have something good, wants to cheer and yell, Então, alguns de vós, quando têm algo, quer aplaudir, and the other part wants to sit in absolute silence. e a outra parte quer ficar sentada em absoluto silêncio. Let me appeal to you today. Deixa-me apelar a ti hoje. Let us all be biblical Christians on this Sabbath day. Vamos ser todos cristãos bíblicos neste sábado. In the book of Nehemiah, No livro de Neemias, we are told that Ezra read from the law. diz-nos que Esdras leu a partir da lei. And in chapter 8, verse 6, we read these words. E no capítulo 8, versículo 6, lemos: Then all the people answered, E todo o povo respondeu: Amen. Amém. Amen. Amém. Can we be biblical Christians today? Podemos ser cristãos bíblicos hoje. If the Lord inspires you with some thought, with some idea, Se o Senhor te inspirar com algum pensamento ou alguma ideia, don't stand and cheer and yell, não te levantes e aplaudas e grites, but don't sit in absolute silence. mas não sentes em absoluto silêncio. We should say amen Deveríamos and dizer amen. amém e amém. Good. Bom, Before we begin, let me have a brief word of prayer. antes de começarmos, uma curta palavra de oração. Dear Heavenly Father, thank you. Querido Pai Celestial, obrigado. Thank you for this day. Obrigado por este dia, Thank you for this opportunity to fellowship. por esta oportunidade de nos juntarmos And thank you for your word. e obrigado pela Tua palavra. And Lord, as we open this word together, Senhor, e ao abrirmos esta palavra juntos, I would ask that the same Holy Spirit who inspired its writing te peço que o mesmo Espírito Santo que inspirou a sua escrita will now inspire our understanding, inspire agora o nosso entendimento and more than merely understanding. e mais do que meramente perceber. Lord, let your Holy Spirit apply these words in our lives. Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique estas palavras à nossa vida. For we pray it in Jesus' name. E oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Please take out your Bibles Por favor, peguem nas vossas Bíblias and go with me to the book of Matthew in the New Testament. e vamos até ao livro de Mateus no Novo Testamento. Towards the very beginning, in chapter 4, Logo no princípio, capítulo 4, we find the start of Jesus' public ministry. vemos o começo do ministério público de Jesus. And as you find Matthew chapter 4, we're going to go to verse 19. E vamos até ao verso 19 de Mateus 4. And as you're finding that, let me ask a very simple yet profound question. E ao encontrar esse versículo, faço uma pergunta simples, mas profunda. Why did Jesus have disciples? Por que razão Jesus tinha discípulos? Now, I know that sometimes it's easy to present large ideas Eu sei que às vezes é mais fácil apresentar grandes ideias and then turn preaching into mere oratory. Turn preaching into oratory. e tornar a pregação em mera oratória. Or it can try to be entertaining, Ou podemos tentar fazer entretenimento, but I have become more and more convicted mas eu tenho ficado mais convencido
that when we study the Word of God or present the Word of God, que quando estudamos e apresentamos a palavra de Deus, it must be intensely practical, tem que ser intensamente prático. simple and small enough to understand and take with you. Simples e pequeno o suficiente para levar contigo. So I ask this question again. E então eu pergunto novamente, Why did Jesus have disciples? porque Jesus tinha discípulos? Let's find out from Matthew chapter 4 and verse 19. Vamos descobrir em Mateus 4, 19. You can read. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Notice that he said, I will make you Repara que ele diz, eu vos farei fishers of men. pescadores de homens. He did not say, come watch me fish for men. E ele não disse, vinde ver eu a pescar para os homens. He said, if you follow me, you will become the fisher of men. Ele disse, se me seguirdes, vós vos tornareis os pescadores de homens. Now, in all honesty, I had never asked the question, why did Jesus have disciples? Honestamente, eu nunca tinha feito a pergunta por que Jesus tinha discípulos. I always just took for granted the idea that he walked around with 12 men following him all the time, Eu apenas tomei como garantido que ele andava com 12 homens atrás dele o tempo todo, so that later on they could tell other people what he had done. para que mais tarde eles pudessem contar aos outros aquilo que ele tinha feito. But that is not what Jesus said. Mas não é isso que Jesus disse. He said, I will make you fishers of men. Ele disse, eu vos farei a vós pescadores de homens. And the next verse reads, E nesse verso diz, they immediately left their nets and followed him. o verso seguinte diz, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. When those gentlemen left their nets and followed Jesus, Quando estes senhores abandonaram as redes e seguiram Jesus, they weren't merely going to watch someone else work. eles não iam apenas e só ver alguém ou outra pessoa a trabalhar. They were entering into a training school where they would become fishers of men. Eles estavam a entrar numa escola de formação onde eles se tornariam pescadores de homens. And if you understand that idea, E se tu perceberes essa ideia, the rest of the gospel record is fascinating. o resto do registro evangélico é fascinante. Let me give you a few examples this morning. Deixa-me dar-te alguns exemplos esta manhã. Go to the book of John, chapter 3. Livro de João, capítulo 3. Here, Jesus, still at the beginning of his ministry, Aqui Jesus, ainda no início do seu ministério, gives us an example of his working method. dá-nos exemplo do seu método de trabalho. We're going to go to verses 22 and 23. João 3, 22 e 23. You can read. João 3, 22 e 23. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Now, notice carefully in verse 22, Repara com cuidado no versículo 22, it says, he, that is Jesus, diz que ele, que é Jesus, baptized. batizou. Notice it says that, yes? Diz isso sim? Now go to chapter 4. Agora no capítulo 4, Look at verses 1 and 2. versículos 1 e 2. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. So let me ask you a question. Então eu faço uma pergunta. Did Jesus baptize? Jesus batizava? Chapter 3 says yes. Capítulo 3 diz que sim. Chapter 4 says no. Capítulo 4 diz que não. Can both of those be true at the same time? Podem estar os dois corretos ao mesmo tempo? Absolutely. Com certeza. Let me explain to you something. Vamos explicar algo. When I was a younger man, Quando eu era mais jovem, I had the opportunity to buy a house. eu tive a oportunidade de comprar uma casa. In fact, I didn't just buy a house, I built a house. Mas não apenas a comprei, como a construí. And I moved in and I lived there for several E years. nos mudámos para lá e vivemos ali alguns anos. Now, when I just told you I built a house, Então, quando eu digo eu construí uma casa, I'm guessing no one in this room thought that I did the hammering and sawing. talvez ninguém tenha pensado que eu andei de martelo e de serrote na construção. But it still goes to me that I built the house. Mas ainda assim, é atribuído a mim que eu construí a casa. It was my idea to buy the house. Foi a minha ideia comprar a casa. It was my selection of the location. Eu escolhi o local.
And you better believe it was my money that paid for the house. E podem acreditar que foi o meu dinheiro que pagou pela casa. But I didn't go out there and lay a concrete pad or put up any walls. Mas eu não fui lá e coloquei chão de cimento ou construí as paredes. My money paid for a contractor, O meu dinheiro pagou a um empreiteiro and the contractor didn't do the hard work either. e o empreiteiro também não fez o trabalho duro. He hired subcontractors for each different type of work, E ele contratou subempreiteiros para os diferentes tipos de trabalho and those subcontractors hired laborers. e esses subempreiteiros contrataram trabalhadores So at the end of the day, e por isso no final de contas some young man that I've never met actually built my house. alguns jovens que eu nunca conheci de facto construíram a minha casa. But I get to say I built a house Mas eu acabo por dizer eu construí a casa. because it was done under my name and my authority. Porque foi feito debaixo do meu nome e com a minha autoridade I get the credit for the work. e eu fico com o crédito pelo trabalho. This is how Christ operates. E é assim que Cristo funciona. Jesus was preaching the message. Jesus estava a pregar a mensagem, He gathered his disciples together, juntava os seus discípulos, told them, I'm going to train you for the work, dizia, eu vou treinar-vos para o trabalho, and he set them to work in his name. e enviou-os a trabalhar em seu nome. So did Jesus baptize? Então Jesus batizava, Yes, sim, through the ministry of his disciples. através do ministério dos seus discípulos. Does that make sense? Faz sentido? We're going to see this over and over. Let's look at the Gospel of Luke. E vamos ver isto vez atrás de vez. Agora, Evangelho de Lucas. Luke chapter 9, Lucas 9, Jesus sends out his disciples. Jesus envia os seus discípulos. Now, as you're finding Luke chapter 9, we're going to begin in verse 1, but let me explain something else. Vamos começar no versículo 1, mas vou explicar algo antes. Though Jesus lived here on earth for over 30 years, Embora Jesus tenha vivido aqui na Terra por 30 anos, mais de 30 anos, only 3.5 years were spent in the public ministry. apenas 3 anos e meio foram passados no ministério público. So those disciples of his, Então, esses discípulos dele, Peter, James, John, Matthew, you know their names, Pedro, Tiago, João, vocês conhecem os nomes? they only had 3.5 years of training with the Son of God. E eles apenas foram treinados durante 3 anos e meio com o Filho de Deus. One would assume that they would want to maximize their time together. Seria de prever que eles queriam maximizar o seu tempo juntos. Yet in the middle of his time here in public ministry, E, no entanto, a meio do seu ministério público, Jesus took those disciples and sent them away. Jesus pegou nos discípulos e enviou-os. Let's read verses 1 through 6. Vamos ler de 1 até 6, Lucas 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demónios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Up until this point, they had been watching Jesus preach, teach, and heal. Até agora tinham assistido Jesus a pregar, curar e ensinar. But now, while Jesus was still on the earth, Mas agora, enquanto Jesus ainda estava na terra, he sends his disciples out to do the same work. ele envia os discípulos para fazerem o mesmo trabalho. It's fascinating. É fascinante. In fact, in the next chapter, go to chapter 10, De facto, no capítulo seguinte, Lucas 10, you'll see that Jesus does it even more. vês que Jesus fez ainda mais. Let's read verses 1 and 2. Vamos ler os versículos 1 e 2. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Notice that Jesus again sends out even more, Repara que Jesus agora manda ainda mais, and here he gives the reason why. e agora ele aqui explica a razão porquê. He said, the harvest is plentiful, Ele diz que a ceifa é enorme, but the laborers are few. mas os ceifeiros são poucos. Jesus didn't have disciples to merely be watchers.
Jesus não tinha discípulos para serem meramente espectadores. He was training them to be workers in his cause. Ele estava a treiná-los para serem obreiros na sua causa. The harvest is truly great, but the laborers are few. A seara é verdadeiramente grande, mas os obreiros são poucos. Now, Agora, referring to Jesus sending out the 12 and then the 70, referindo-se a Jesus enviar os 12 e depois os 70, Mrs. White writes these words. Irmã White escreve as seguintes palavras. In all his work, Em toda a sua obra, he was training them for individual labor. ele os estivera preparando para trabalho individual. Now listen very carefully. Agora ouve cuidadosamente. To be extended as their numbers increased, O qual deveria ser expandido à medida que seu número aumentasse, and eventually até finalmente to reach to the uttermost parts of the earth. alcançar os confins da terra. Notice that individual labor of those disciples Repare que o trabalho individual desses discípulos was supposed to be through them taught to others, deveria ser através dele ensinado aos outros and in turn they would teach others e por sua vez eles ensinariam outros until the whole world saw or heard about Jesus. até que todo mundo ouvisse falar de Jesus. Let me put this in your mind today. Deixa-me fixar isto na tua mente hoje. The individual soul-winning work of members O trabalho individual dos membros de ganhar almas was never intended to be merely a temporary situation nunca foi intenção ser um trabalho meramente temporal, until we could establish large institutions. meramente temporário até estabelecermos grandes instituições. Regardless of the size of the institution, Apesar do tamanho da instituição, God expects individual members to be witnesses for Him. Deus espera que os membros individualmente sejam testemunhas para Ele. Let's take a look at some more examples from the ministry of Jesus. Vamos ver outros exemplos do ministério de Jesus. Go with me to the Gospel of John, chapter 11. João, capítulo 11. This is a very well-known story. É uma história muito conhecida. It's the story of the raising of Lazarus from the dead. É a história da ressurreição de Lázaro dos mortos. Now, we'll pick up the story Então, vamos pegar na história, there in verse 14. no verso 14. Then Jesus said to them plainly, Então Jesus lhes disse claramente: Lazarus is dead. Lázaro está morto. But now watch in verse 15. Agora repara no versículo 15. What Jesus says next almost doesn't make sense to our minds. O que Jesus diz a seguir parece que não faz sentido para a nossa mente. He says, and I am glad E eu folgo, for your sakes por amor de vós, that I was not there, de que eu lá não estivesse, that you may believe. para que acrediteis. Nevertheless, let us go to him. Mas vamos ter com ele. Notice that Jesus says he was glad that Lazarus died. Vê que Jesus diz que se agradou, estava satisfeito porque Lázaro tinha morrido. But he wasn't glad because of Lazarus or for Lazarus' sake. Mas ele não estava satisfeito por causa de Lázaro. He said he was glad for the disciples' sake that they would now have this opportunity to learn something. Ele disse que estava satisfeito pelos discípulos porque agora tinham a oportunidade de aprender algo. So they go to the home of Lazarus. Então eles vão à casa de Lázaro. Now, if you go down Se percorrermos um pouco mais abaixo, and you see here in verse 21, e no versículo 21, what the sister Martha said to Jesus, o que a irmã Marta disse a Jesus: Lord, if you had been here, Senhor, se tu estivesses aqui, my brother would not have died. o meu irmão não teria morrido. Pause right there. Vamos fazer uma pausa. Does Martha believe Jesus had the power to heal Lazarus? Marta acreditava que Jesus tinha poder para curar Lázaro. Absolutely. Com certeza. But she's frustrated that now that time has passed Mas ela está frustrada porque agora esse tempo já foi and Lazarus has died. e Lázaro morreu. She believes Christ could have prevented the death, Ela acredita que Cristo poderia ter evitado a morte, but reversing the death? mas reverter a morte, Not sure. não tenho a certeza. Now, what's fascinating, O que é fascinante agora, she says in verse 22, ela diz no verso 22, but even now I know, mas também agora sei whatever you ask of God, que tudo quanto pedirdes a Deus, God will give you. Deus te concederá.
Do you understand? She thinks Jesus can heal the sick, Percebe? Ela acredita que Jesus pode curar o doente, but only God can raise the dead. mas apenas Deus pode ressuscitar o morto. She has a problem with her understanding of who Jesus is. Ela tem um problema em perceber quem Jesus é. Now, what's fascinating as we keep going, E o que é fascinante enquanto continuamos, notice in verse 32. vê no versículo 32. The other sister comes out, Aparece a outra irmã and she fell down at Jesus' feet, saying, e ela lançou-se aos pés de Jesus dizendo: Lord, if you had been here, Senhor, se tu estivesses aqui, my brother would not have died. o meu irmão não teria morrido. Does she believe Jesus could heal the sick? Acreditava ela que Jesus podia curar o doente? Of course. Claro. But raise the dead? Mas ressuscitar o morto? In fact, Na skip verdade, down. Look at verse 37. olha para o verso 37. This is speaking of the mourners who had gathered. E está a falar daqueles que estavam a fazer o luto ali à volta. And some of them said, E alguns deles disseram: Could not this man Não podia ele, who opened the eyes of the blind que abriu os olhos ao cego, also have kept this man from dying? fazer também com que este não morresse? Everyone believes Jesus can heal the sick, Todos acreditam que Jesus pode curar os doentes, but apparently no one believes Jesus can raise the dead. mas aparentemente ninguém acredita que Jesus pode ressuscitar os mortos. This would be the crowd, Isto era a multidão, Mary and Martha, Maria e Marta even his own disciples. e os seus próprios discípulos. They all believed if he had gotten there earlier, he could have done something, Todos eles acreditam que se ele tivesse chegado mais cedo poderia ter feito algo, but now it's too late. mas agora é tarde demais. Jesus needed to have them learn something so they could believe in who he is. Jesus precisava que eles acreditassem em algo para saberem quem ele era. Now we set this whole context up so that we can make a point. Agora estabelecemos todo este contexto para vincar um ponto. When Jesus goes to that graveside, Quando Cristo vai àquela sepultura, to that tomb of Lazarus, à sepultura de Lázaro, everyone believes he's strong to give health, todos acreditam que ele é forte para dar saúde, but not powerful enough to raise the dead. mas não poderoso o suficiente para ressuscitar os mortos. Everyone is doubting his power. Todos duvidam do seu poder. And Jesus walks up to the tomb. E Jesus caminha até à sepultura. I'm guessing everyone was very intently watching what he would do. Eu imagino que todos estavam muito atentos para ver o que ele faria. And remember, they're all doubting his strength. E repara, estavam todos a duvidar da sua força. And what is the first thing that Jesus does at that tomb? E o que é a primeira coisa que Jesus faz nessa sepultura? Verses 38 and 39. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. It was a cave and a stone lay against it. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Now, if someone is doubting his power, what could he do right here to give evidence of his strength? Então, se alguém estava a duvidar do seu poder, o que poderia ele fazer aqui para dar prova do seu poder, da Couldn't sua he força? flex the divine muscle Poderia ele flexionar os músculos divinos and cast that stone away? e tirar a pedra dali, Send down fire from heaven and burn up the stone? enviar fogo do céu e queimar as pedras? Could he open the earth and swallow the stone? Poderia abrir a terra e a pedra ser engolida? Of course he could. Claro que podia. But what does the Bible say that he does? Mas o que é que a Bíblia diz que ele fez? Jesus said, Jesus disse: Can someone get the stone? pode alguém tirar a pedra? Notice it's at this point Repara que neste ponto, that they again try to talk Jesus out of what he's about to do. eles tentam novamente convencer Jesus a não fazer o que ele está prestes a fazer. Martha, the sister of him who is dead, said to him, Marta, 39, Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Lord, by this time there is a stench, Senhor, agora já cheira mal, for he has been dead 4 days. porque já está morto há 4 dias. She's kind of giving him a way out almost. Está quase a arranjar-lhe uma desculpa para ele sair daquilo, Like, we know you mean well, como querendo dizer: sabemos que tens boas intenções, but don't do this. mas não faças isso. Notice what Jesus says. Repara o que Jesus diz. Jesus said to her, Jesus lhe disse: Did I not say to you não te tenho dito that if you would believe, you would see the glory of God? que se creres verás a glória de Deus? So they took away the stone. Tiraram, pois, a pedra And you see Jesus
E vê Jesus, after he prays to the Father. depois de ele ter louvado o Pai, Verse 43 records, versículo 43 diz: he cried with a loud voice, E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lazarus, Lázaro, come forth. sai fora, sai para fora. I'm guessing there was a moment of absolute silence. Eu imagino que houve um momento de silêncio completo. But the scripture says in verse 44, Mas as Escrituras dizem no versículo 44: and he who had died E o que fora defunto came out. saiu. Now, in my mind, Agora, no meu entendimento, and I've seen illustrations of this miracle, e já vi ilustrações deste milagre, where Lazarus comes out from the tomb. quando Lázaro sai da sepultura, But look carefully. Does Lazarus come out of the tomb like this? mas repara bem, Lázaro sai da sepultura assim. The Bible tells us his condition. A Bíblia diz qual era a condição dele. Though he is alive, Embora esteja vivo, he's still tied up. ainda está envolto. It even lists off the parts of his body that are bound. E até faz a lista das partes do seu corpo que estão presas. His feet Os pés are tied together. estão presos juntos. His hands are tied together or probably tied to his body. As suas mãos presas juntas ou provavelmente encostadas ao corpo. He's wrapped in cloth. Está preso nos panos. Even his face is covered. Até o seu rosto está coberto. So think with me now. Agora pensa comigo. When Jesus tells that newly alive Lazarus Quando Jesus diz àquele novamente vivo Lázaro to come forth, para sair fora, what options does he have? que opções é que ele tem? He could, this is my imagination, Isto é a minha imaginação, but you're already thinking it. mas já estás a pensar nisso? He can maybe, E talvez ele possa Look, fazer Jimmy. assim. he could, Ele podia dar saltinhos. by the way, wouldn't you love it if the scripture says, and he who is dead hopped forth from the tomb? E não ficarias contente se dissesse se a Bíblia dissesse aquele que estava morto saltou para fora do túmulo. Or I guess the last scenario you could have is you could just Ou talvez a última hipótese que temos seria fall over and roll out of the tomb. cair e rolar para fora do túmulo. But he didn't stride out free. Mas ele não saiu livre de lá. He worked his way out still bound. Ele arranjou maneira de sair dali, mas ainda preso. And the last sentence says, Jesus said to them, E o versículo diz que Jesus lhes disse: loose him desligai-o and let him go. e deixai-o ir. Let me ask you a question, Deixa-me friends. fazer-te uma pergunta. If Jesus is going to go to the trouble of doing such a mighty miracle Se Jesus se dá o trabalho de fazer um milagre tão poderoso as raising the dead, como ressuscitar um morto, couldn't he have moved the stone and unwrapped the body? não poderia ele ter movido a pedra e desligar o Of Lázaro? course he could. Claro que podia. So why didn't he? Então por que é que ele não fez isso? Now, Agora, the spirit of prophecy gives us an insight as to what Jesus was thinking. o Espírito de Profecia dá-nos um vislumbre acerca daquilo que Jesus estava a pensar. We read, Nós lemos: Christ could have commanded the stone to remove, Cristo podia ter ordenado à pedra que se deslocasse, and it would have obeyed his voice. que se deslocasse por si mesma e ela lhe teria obedecido à voz. Friends, is all creation under the command of Jesus? Amigos, toda a criação está debaixo do comando de Jesus? Yes. Sim. He calmed the wind and the waves. Ele acalma o vento e as ondas He could make a stone roll away. e ele pode fazer uma pedra rolar. She goes on to say, he could have bidden the angels Ela continua dizendo: poderia ter mandado aos anjos who were close by his side to do so. que se lhe achavam ao lado que fizessem isso. At his bidding, invisible hands would have removed the stone. A seu mando, mãos invisíveis teriam removido a pedra. But it was to be taken away by human hands. Mas ela devia ser retirada por mãos humanas. Thus, Christ would show Assim queria Cristo mostrar that humanity is to cooperate with divinity. que a humanidade tem de cooperar com a divindade. Now listen very carefully to Agora this. ouve atentamente. What human power can do, O que o poder humano pode fazer, divine power is not summoned to do. o divino não é solicitado a realizar. Let me put that another way. Deixa-me colocar isto de outra maneira. If you can, Se tu podes, God won't. Deus não vai fazer. Think about that. Pensa nisso. Now notice in the story, Agora repara nesta história. Jesus did not call his disciples over and say, go raise the dead. Jesus não chamou os discípulos e disse: vão ressuscitar o morto.
Could a human being do that? Poderia um ser humano fazer isso? Of course not. Claro que não. But can a human unwrap a body? Mas Yes. um ser humano pode desenrolar um corpo? Can a human move a stone? Um ser humano pode mover Yes. uma pedra? Christ was trying to teach the miracles that only he can do, he will do. Cristo estava a ensinar que os milagres que apenas Ele pode fazer, Ele faria. But the ministry that he's given you the ability to do, he expects you to do. Mas o ministério que Ele te deu a capacidade para fazer, Ele espera que tu o faças. Does that make sense? Isso faz sentido. Let's go to another example in the Gospel of Mark. Vamos para outro exemplo no livro de Marcos. It is my goal to make every sermon a Bible study. É meu objetivo que todos os sermões sejam um estudo bíblico. I don't want you leaving with just interesting stories from a weird American. Eu não quero que vás embora com histórias interessantes de um americano estranho. I want you to be able to take your Bible Eu quero que tu pegues na tua Bíblia and understand your mission e percebas a tua missão. and be able to explain it to someone else when E we're done. sejas capaz de a explicar a alguém quando sairmos. So let's go to Mark chapter 6, Então vamos a Marcos 6, starting with verse 35. começando no verso 35. Another well-known story Outra história muito bem conhecida, about the feeding of the 5,000. acerca de quando Cristo alimentou os 5.000. And this is where we get the title of this morning's message. E é daqui que tiramos o título da mensagem desta manhã. Who fed the 5,000? Quem alimentou os 5.000? Now you can just think about that for a moment, but let's study it in Scripture. Podes pensar nisso por um momento, vamos estudá-lo nas Escrituras. It says in verse 35, Diz no verso 35, when the day was now far spent, his disciples came to him and said, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, this is a deserted place, and already the hour is late. o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Send them away, Despede-os that they may go into the surrounding country and villages para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas and buy themselves bread, for they have nothing to eat. e comprem pão para si, porque não têm que comer. But he answered and said to them, Ele, porém, respondendo, lhes disse, you give them something to eat. dá-lhes voz de comer. Now, I would not recommend what they do next. Eu talvez não recomendaria o que eles fizeram a seguir. They kind of talk back to Jesus. Eles responderam a Jesus, Not a wise move. não é uma ação muito sábia. They said to him, E eles lhe disseram, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat? iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? They say, Lord, we don't have that kind of money. E eles disseram, Senhor, não temos esse dinheiro. We don't carry around that amount of food. Não andamos com tanta comida connosco. It cannot be done. Não pode ser realizado. I praise the Lord that Jesus did not turn to them then and say, Eu louvo o Senhor porque o Senhor não se voltou para eles e disse, you're right, never mind, let's go home. ok, esqueçam, vamos embora. What an uninspiring story that would be. Que história pouco inspiradora essa seria. No, but Jesus said to them, and notice in verse 38, Não, mas Jesus lhe disse, e repara no versículo 38, how many loaves do you have? quantos pães tendes? Go and see. E de ver. They were ready to give up without even trying. E eles estavam prontos a desistir sem sequer tentar. He says, well, do you have anything at all that you can bring? E Jesus perguntou, mas tendes alguma coisa que podereis trazer? Go and see what you have. Ide e vede o que tendes. And when they found out, they said, 5 and 2 fish. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Now I'm guessing Eu estou a imaginar that when they came back with that report of such small food, que quando eles vieram contar que tinham tão pouca comida, they were relieved that they were now free. eles estavam aliviados porque agora iriam ficar livres. Only 5 loaves and 2 fish. Apenas 5 pães, 2 peixes. They'll have to go home. Eles terão que ir embora. We were right, Jesus. Nós tínhamos razão, Jesus. You were wrong. Tu estavas enganado. But notice what Jesus does. Mas reparem o que Jesus faz. And by the way, he does this in your life too. E a propósito, ele faz isto na tua vida também. Start with the small thing you have. Começa com as poucas coisas que tens. Go to work with that, Vai trabalhar com isso. and the Lord can do a miracle. E o Senhor pode fazer um milagre. He's teaching a lesson. Ele está a ensinar uma lição. Then, verse 39, he commanded them Versículo 39. E ordenou-lhes to make them all sit down in groups on the green grass. que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Now,
I think every picture I've ever seen, any artist's illustration, Eu penso que todas as imagens que eu vi nas ilustrações de um artista, of the feeding of the 5,000 de quando Cristo alimentou os 5.000, is not biblically accurate. não está biblicamente rigorosa. You'll see a scattered crowd on the hillside milling about, Vemos uma multidão espalhada pela colina and the disciples going around handing out food, e os discípulos a distribuírem comida, but that's not how it happened. mas não foi assim que aconteceu. Now, if Jesus' only goal was to feed the 5,000, Agora, se o único objetivo de Jesus fosse alimentar os 5.000, he could have done it in a much simpler way than what he does. ele poderia ter feito de uma forma muito mais simples do que fez. He could have said something like this: Ele poderia ter dito algo assim: Everyone listen to me, todos me ouçam, hold out your hands, coloquem as vossas mãos, let us pray. vamos orar. And when they open their eyes, E quando eles abriam os olhos, loaves and fishes for everyone. havia pão e peixe para toda a gente. And all the people would say amen. E toda a gente diria amém. And the disciples would stand there and watch. E os discípulos ficariam lá a But that's olhar. not what Jesus wanted. Mas não era isso que Jesus queria. Now, if Jesus wanted them to sit down, couldn't he have said, everyone, sit? Se Jesus quisesse que toda a gente sentasse, não poderia ter dito todos sentem-se. And getting 5,000 people to sit down at the same time would have been very easy. E conseguir que 5.000 pessoas se sentassem ao mesmo tempo teria sido fácil. They'd been listening to that one voice all day long. Eles tinham estado todo o dia a ouvir aquela única voz. So if he says sit, what do you think they're going to do? Então, se ele dissesse sentem, o que acham que eles fariam? They'll sit. Sentariam. 30 seconds. 30 segundos. But look at the text. Mas olhem para o texto. Then he commanded them E ordenou-lhes to make them. que fizessem, que eles... Jesus doesn't tell the people to sit down. Jesus não diz ao povo para sentar, He tells his disciples to make everyone sit down. e ele diz aos discípulos para fazerem com que toda a gente se sente. Fascinating. Fascinante. Now, Agora, I'm guessing Peter would be the logical one to stand up since he speaks all the time. eu imagino que Pedro, logicamente, se levantaria, porque ele falava o tempo todo, And he might say, I've got this, Jesus. e ele poderia ter dito, eu controlo isto, Jesus. He'd say, everyone listen. Ok, todos ouçam. Jesus told me Jesus me disse to make you sit. que vocês deviam sentar. So sit. Então sentem. But look at the text. Mas olhem para o texto. Make them all sit down in groups on the green grass. Façam com que todos se assentem em grupos sobre a erva verde. He wants these groups to be organized. Ele quer que estes grupos sejam organizados. Now, organizing Agora, 5,000 people, organizar 5.000 pessoas. which, by the way, is much greater than 5,000. That was only counting the men. A propósito, o grupo era maior que 5.000. Isso só contava com os homens. It could easily have been 10,000 people there that Poderia day. facilmente ter sido 10.000 pessoas. And he tells these 12 to organize them into groups. E ele diz a estes 12 para os organizar em grupos. Now, is that quick? Agora, isso é rápido? No. Não. Is it easy? É fácil? No. Não. Why does Jesus do it? Porque é que Jesus o faz? Let's just keep reading. Vamos continuar a ler. Notice it says in verse 40, Verso 40. so they sat down in ranks, Então assentaram-se repartidos in hundreds and in 50s. em grupos de 100 e de 50. So they had groups of 50, Então tinham grupos de 50 groups of hundreds, e grupos de 100. and notice it said they're in ranks, they're in order, there's a structure. E diz que eles estão em grupos. Há uma ordem, há uma estrutura. It's almost as if every group had a president, Era como se cada grupo tivesse um presidente, a secretary, um secretário, a treasurer, um tesoureiro an assistant secretary, e um assistente do a secretário, vice president, um vice-presidente, an associate treasurer. um tesoureiro associado. They were organized. Estavam organizados. Why? Porquê? What was Jesus trying to teach that O day? que é que Jesus estava a tentar ensinar nesse dia? As the story goes on, it was only after the crowd was organized Enquanto a história continua, foi só depois da multidão estar organizada that Jesus prays to the Father que Jesus orou ao Pai and the miracle occurs. e o milagre aconteceu. Now, Agora, in the book Desire of Ages, no livro Desejar Todas as Nações, we read this fascinating insight. nós lemos este texto. She says, in this parable is wrapped up a deep
spiritual lesson for God's people, Irmão White God's diz, workers. nesta parábola está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Now watch how she walks through this. E agora repara como ela descreve isto. Christ received from the Father, Cristo recebeu do Pai, he imparted to the disciples, passou aos discípulos, they imparted to the multitude. eles entregaram à multidão. Now most of us would stop right there. E a maioria de nós pararia por aqui. Okay, the Father gives the miracle to the Son, Ok, o Pai dá um milagre ao Filho, the Son gives the food to the disciples, o Filho dá a comida aos and the discípulos, disciples take baskets of food e os discípulos pegam em cestos de comida and go person to person and handing out the loaves and fishes. e vão pessoa a pessoa entregando os pães e os peixes. But that's not what happened. Mas não foi isso que aconteceu. Why were they organized in groups in ranks? Por que é que estavam organizados em grupos, em estruturas? Because she adds this one more line. Porque ela acrescenta esta linha. After it says they, the disciples, imparted to the people, Depois dela dizer que os discípulos entregaram ao povo, she says, and the people to one another. ela diz, e o povo uns aos outros. Why were they organized amongst the 5,000? Por que é que eles estavam organizados no meio daqueles 5.000? Because every person there had part in the miracle that day. Porque todas as pessoas ali presentes tomaram uma parte no milagre daquele dia. There were most people there that day Havia muitas pessoas ali nesse dia, who, though everyone was fed, embora todos estivessem alimentados, only a very few ever came in contact with Jesus or his disciples. apenas uns poucos alguma vez tomaram contato com Jesus e os seus discípulos. The overwhelming majority of that crowd A esmagadora maioria dessa multidão received the bread of life, recebeu o pão da vida, not from Jesus directly não diretamente de Jesus and not from the disciples, e não dos discípulos, but from one another. mas uns dos outros. But at the end of the day, everyone was fed. Mas no fim do dia toda a gente estava alimentada. Friends, the giving of the bread of life to this world Amigos, a partilha do pão da vida neste mundo is supposed to follow this model of ministry. deve seguir este modelo de ministério. Every part has a work to do. Todos, cada um tem uma parte a tomar, a assumir. Let a us go to fazer. John chapter 17. Vamos até João capítulo 17. Jesus is praying to his Father at the close of his ministry. Jesus está a orar ao seu Pai perto do final do seu ministério. And notice that Jesus expects this model of ministry to go forward after his death. E repara que Jesus espera que este modelo de ministério continue depois da sua morte. It says in verse 18 of John chapter 17, João 17, 18. as you sent me into the world, Assim como tu me enviaste ao mundo, I have also sent them into the world. também eu os enviei ao mundo. And for their sakes I sanctify myself, E por eles me santifico a mim mesmo, that they also may be sanctified by the truth. para que também eles sejam santificados na verdade. So Jesus was sent by the Father. Então Jesus foi enviado pelo Pai, Now Jesus sends out his disciples. agora Jesus envia os discípulos, And then look at verse 20. e repara no versículo 20. He says, I do not pray for these alone, Ele diz, e não rogo somente por estes, but also for those who will believe mas também por aqueles que hão de crer in me em mim through their word. pela palavra deles. Notice it's a divine game of telephone, if you will. They pass the message from one to another. Repara que é um jogo divino, eles passam a mensagem de uns para os outros. Friends, if Jesus wanted to give the gospel to this world, could he do it himself? Amigos, se Jesus quisesse dar a mensagem, o Evangelho a este mundo, poderia fazê-lo ele mesmo? Right now, today, could he do that? Agora, hoje, poderia ele fazer isso mesmo? Could the Holy Spirit make a voice come from heaven? Poderia o Espírito Santo fazer uma voz aparecer do céu? And every man, woman, and child on the face of the earth E todos os homens, e crianças e mulheres à face da terra could hear the gospel message, poderiam ouvir a mensagem do Evangelho, could understand the three angels' messages, perceber as mensagens dos três anjos, could know that the hour of his judgment has come, poderiam saber que a hora do seu juízo chegou and that soon Jesus is going to come again. e que em breve Jesus irá voltar novamente. Could the Holy Spirit do that without us? Poderia o Espírito Santo fazer isso sem nós? Yes. Sim, But will he? mas será que ele o vai fazer? No. Não. What human power can do, O que o poder humano consegue fazer, divine power is not summoned to do. o poder divino não é chamado a fazer. I think of the theme for this conference, Eu penso no tema desta convenção, following the Spirit. guiados pelo Espírito.
And we hear a lot about the Holy Spirit in the church today. E ouvimos falar muito sobre o Espírito Santo na igreja hoje em dia. Our Sabbath school lessons are devoted to it right now. As lições da escola sabatina são sobre o Espírito Santo. There's a lot of questions about the nature of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit. Há muitas questões acerca da natureza e o trabalho do Espírito Santo. And many people pray for the outpouring of the Holy Spirit, E muitas pessoas oram pelo derramamento do Espírito for the Santo, latter rain of the Holy Spirit. pela chuva serôdia do Espírito Santo. Let me ask you this question. Deixa-me fazer-te esta pergunta. If the latter rain poured out, what would we expect to happen? Se a chuva serôdia fosse derramada, o que esperaríamos que acontecesse? I have the worry Eu tenho a preocupação that people expect the Holy Spirit to do a work that they can merely watch occur. que as pessoas esperem que o Espírito Santo faça um trabalho que eles podem apenas ver acontecer. Friends, the Holy Spirit isn't coming here to put on a show in front of watchers. Amigos, o Espírito Santo não vem aqui fazer um espetáculo em frente a espectadores. He wants to accomplish his mission through workers. Ele quer cumprir a sua missão através de obreiros. I'll just tell you this very clearly right now. Eu digo-te isto de uma forma muito clara agora. I believe in the Seventh-day Adventist Church today. Eu acredito na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. We have too many watchers Eu acredito que na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje temos demasiados espectadores and not enough workers. e não temos obreiros suficientes. The harvest is truly great, A ceifa verdadeiramente é grande, but the workers are few. mas os obreiros são poucos. Let me close with an illustration from the New Testament church. Go to the book of Acts, chapter Deixa-me 2. terminar com uma ilustração do Novo Testamento no livro de Atos. On the day of Pentecost, No dia do Pentecostes, when 3,000 were converted in a day, quando 3.000 foram convertidos num único dia, the Bible records of their experience, a Bíblia registra a sua experiência, starting with verse 4, chapter 2, capítulo 2, versículo verses 44 through 47. versículo 44 a 47. Go ahead. 2:44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Now you notice in verses 44 and 45 Agora reparaste no 44 e 45 that those converted souls que essas almas convertidas immediately saw the need in others and gave to help. imediatamente viram a necessidade nos outros e deram para ajudar. No sooner had they received, Mal tinham recebido but they gave to others. e deram logo aos outros. It was a beautiful picture. Era um cenário bonito, But as you move through the book of Acts, something changes. mas ao continuares no livro de Atos, algo mudou. Go to Acts chapter 4. Vai a Atos capítulo 4. Almost the exact same thing is said here Quase a mesma coisa exatamente é dita as aqui occurred on the day of Pentecost. como aconteceu no dia de Pentecostes. Notice it says in verse 31, Repara no versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. and this Holy Spirit was poured out. E o Espírito Santo foi derramado, They spoke the word with boldness. falaram a palavra com ousadia. And notice in verse 32, the agora- very next verse. E agora repara no 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Now in verse 34 Agora no and verse versículo 35, the story continues. 34 e 35, a história continua. Chapter 4 still, verses 34 and 35. 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Yeah. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Do you notice the difference? Reparaste a diferença? They had the same spirit of generosity, Tinham o mesmo espírito de generosidade, the same drive, the same desire to help those in need. o mesmo desejo de ajudar aqueles em necessidade, But in Acts chapter 2, mas em Atos 2, they gave directly to the people who had need. eles deram diretamente às pessoas que tinham necessidade. But what happens in Acts 4? Mas o que acontece em Atos 4?
they give to the apostles Eles deram aos apóstolos so that the apostles can give to those who have para os need. apóstolos darem àqueles que tinham necessidade. Friends, let me tell you, that's a big difference. Amigos, deixem-me dizer-te, isto é uma grande diferença. And that difference resulted in what we find in Acts chapter 6. E essa diferença resultou naquilo que encontramos em Atos 6. Verse 1, Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. I like to point out that a complaint arose in the church. Houve uma queixa que se levantou na igreja. And thus we know it's an actual official church now. E então sabemos que era uma igreja oficial agora. But what was the complaint about? Mas a queixa era sobre quê? It was about the distribution Era of sobre, goods. era sobre a distribuição dos bens. And we just read in Acts chapter 4. E lemos já em Atos 4. Who is now responsible for the distribution? Quem é agora responsável pela distribuição? The apostles. Os apóstolos. So notice now the people give to the apostles Agora reparem que as pessoas dão aos apóstolos and they watch them distribute it. e eles assistem os apóstolos distribuírem. And when they don't feel things are going well, E quando eles acham que as coisas não estão a andar bem, they complain about the poor work the apostles are doing. eles queixam-se do mau trabalho que os apóstolos estão a fazer. They built a church. Eles construíram a igreja, But the apostles mas os apóstolos, wisely noted that this was a problem. de forma sábia, repararam que isto era um problema. Now keep in mind, they have thousands of believers Agora mantenham em mente, eles tinham milhares de crentes who require distribution que of goods. exigiam ou necessitavam distribuição de bens. Have the apostles ever experienced anything like that before? Os apóstolos já tinham experimentado algo assim antes? Yes. Sim, The feeding of the 5,000. quando alimentaram os 5.000. How did Christ fix the problem of the feeding of the 5,000? Como é que Cristo resolveu o problema de alimentar os 5.000? Did he send the apostles out, the disciples out, and have them feed everyone? Ele mandou os discípulos alimentarem No. cada um? He Não. told them to organize the people E ele disse-lhes para organizarem o so povo they could minister to each other. para que eles pudessem ministrar uns aos outros. And it's my guess E é a minha opinião that when this problem in Acts chapter 6 arose, que quando este problema em Atos 6 surgiu, Peter, James, John, Matthew, Tiago, Pedro, Tiago, João, Mateus, they look at it and they say, aha, eles olharam para isto e disseram: ahá, that's why Jesus had us feed the 5,000. foi por isso que Jesus nos colocou a nós a alimentar os 5.000. That's why he had us organize them in groups Foi por isso que ele nos mandou organizá-los em grupos and have them in ranks. e colocá-los em estruturas. He was teaching us Ele estava a ensinar-nos how the church is supposed to work. como é que a igreja deve funcionar. Everything that Jesus did in his ministry Tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério was not merely focused on his own task, não era focado apenas na sua própria tarefa, but he had his eye on the church that would be built in his name. mas ele tinha os seus olhos na igreja que seria construída em seu nome. He was training them how to be fishers of men. Ele estava a treiná-los para serem pescadores de homens. And by giving them practical instruction during his ministry, E ao lhes dar instruções práticas durante o seu ministério, he was preparing them for labor when he would return to heaven. ele estava a prepará-los para a obra quando ele regressasse ao céu. And in Acts chapter 6, they have thousands of people E em Atos 6, eles têm milhares de pessoas who need distribution of goods. que precisam de distribuição de bens And they say, ah, e eles dizem: that makes sense. agora isto faz sentido. So what do they do? Então o que eles fazem? Says in verse 2, then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, E versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: it is not desirable não é razoável that we should leave the word of God que nós deixemos a palavra de Deus and serve tables. e sirvamos às mesas. Now pause right there. Agora pausamos aqui. Are they insulting the work of the local church? Estão eles a insultar o trabalho da igreja local? Are they saying that the distribution of goods is somehow beneath them? Estão eles a dizer que a distribuição de bens é algo inferior a eles? Of course not. Claro que não. They're saying that's a good work. Eles estavam a dizer: esse é um bom trabalho. It's just not our work. Só não, apenas não é o nosso trabalho. So what do they propose? Então o que é que eles sugeriram? Says in verse 3, Diz- therefore, di- brethren, diz no verso 3:
Então, irmãos, seek out from among you escolhei dentre vós 7 men of good reputation, 7 homens de boa reputação, full of the Holy Spirit and wisdom, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, whom we may appoint over this business. aos quais constituamos sobre esta necessidade. But we will give ourselves Mas nós preservaremos, continually to prayer continuando em oração and the ministry of the word. e no ministério da palavra. And one of the first miracles of the early church, E um dos primeiros milagres da igreja primitiva. verse 5 says, Versículo 5 diz: and the saying pleased the whole multitude. E este parecer contentou a toda a multidão. What a miracle it was. Que milagre que isso foi. But what was the result of their organization? Mas qual foi o resultado da sua organização? Look at verse 7. Olha para o verso 7. Then the word of God spread, E crescia a palavra de Deus. and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos And a discípulos. great many of the priests were obedient to the faith. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. The word of God spread, A palavra de Deus crescia, se espalhava. and as a result, the church grew. E em consequência a igreja cresceu. I like to preach in series of sermons. Eu gosto de pregar em séries de sermões. What we've done here this morning is merely laying a foundation for a critically important biblical truth. O que fizemos aqui esta manhã foi apenas estabelecer as bases para uma verdade bíblica muito importante. We must understand Devemos compreender that God expects the church members to be more than merely watchers, que Deus espera que os membros da igreja sejam mais do que meros espectadores, but to be workers. mas sendo obreiros. Let me put it this way. Deixa-me colocar desta maneira. I feel we have too many members Eu sinto que temos demasiados membros and not nearly enough missionaries. e não temos missionários suficientes. Merely having your names on the books, friends, Apenas ter o nome nos livros does not make you a disciple of Jesus. não faz de ti um discípulo de Jesus. Disciples of Jesus work as Jesus taught. Os discípulos de Jesus trabalham como Jesus ensinou. And in this time of Earth's history, E neste momento da história da Terra, we have the great missionary mandate of the three angels message. nós temos o grande mandato missionário das mensagens dos 3 anjos. We have no time to just watch the work go on. Não temos tempo para apenas assistir ao trabalho acontecer. Christ asks for individual labor from every member of the body of Christ. Cristo pede trabalho individual de todos os membros do corpo de Cristo. The same thing is expected today as it was in the early church. A mesma coisa Cristo espera hoje como esperava na igreja primitiva. And it is my prayer E é a minha oração that we learn the lessons from that apostolic experience, que possamos aprender as lições dessa igreja apostólica and we're going to see some examples later on from our own Seventh-day Adventist e history, vamos ver mais tarde alguns exemplos da nossa própria igreja adventista, where the church grows fastest onde a igreja cresce mais rápido and the message spreads the farthest e a mensagem é espalhada para mais longe when every member quando todos os membros is a missionary for é um Jesus. missionário para Cristo, para Jesus. Let me ask you a question. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Has our presentation today been clear? Did you understand it? A nossa apresentação hoje foi clara. By God's grace, I say amen. Pela graça de Deus, eu digo amém. But I want to ask you for something else. Mas quero perguntar-te ainda outra coisa. Don't settle for merely hearing or understanding a message. Não te contentes apenas por ouvir ou perceber uma mensagem. We need more than head knowledge. Precisamos mais do que conhecimento mental. We need heart application. Precisamos aplicação de coração. Christ is calling for an entire commitment. Cristo apela a um compromisso completo. He's still looking for disciples who will themselves be fishers of men. E ele ainda procura discípulos que eles mesmos serão pescadores de homens. So I praise God that you understood what was presented. Então eu louvo o Senhor porque tu percebeste o que foi apresentado. But let me ask you another question. Mas vou perguntar outra coisa. Do you actually want to be a fisher of men? Tu queres mesmo ser um pescador de homens? Do you have a desire to be more than merely a member, but to be a missionary for Jesus? Tens um desejo de ser mais do que um membro, mas ser um missionário para Jesus? Friends, if it is your hope, your desire, Amigos, se é esta a tua esperança e o teu desejo, to be more than merely a watcher, ser mais do que um mero espectador, but a worker in the cause of mas um God, obreiro na causa de Cristo, will you stand with me as we pray levantas today? comigo esta manhã. Amen. Amém. Amen. Let's bow our heads. Dear Heavenly Father, I thank you. Curvemos as nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, te agradecemos. I thank you for the ministry of Jesus.
Te agradecemos pelo ministério de Jesus and his example of how to build and organize the church of God. e o seu exemplo de como construir e organizar a Igreja de Deus. Lord, in this room today, Senhor, nesta sala hoje, we have pastors and evangelists, temos pastores, evangelistas, we have administrators, and we have members. temos administradores e temos membros. But Lord, help us to go beyond those mere titles Mas, Senhor, ajuda-nos a ir para além desses meros títulos and see that every single individual e ver que cada indivíduo is called to be a missionary for é Jesus. chamado a ser um missionário para Jesus. You might not ask us to go around the world, Podes não nos pedir para ir à volta do mundo, but we might have to go across the street. mas talvez possamos ter de ir ao outro lado da rua. In our own homes and in our friends, Nos nossos lares e nos lares dos nossos amigos, our neighbors and our coworkers, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, with whomever we have contact. com todas as pessoas com quem quer tenhamos contacto. Lord, teach us how to work for you, Senhor, ensina-nos a trabalhar para Ti, that this message may go to all the earth, para que esta mensagem possa ir a toda a terra. and soon and very soon, E em breve e muito breve, Jesus will come again. Jesus voltará. Lord, keep us faithful Mantém-nos fiéis and make us useful for you. e torna-nos úteis para Ti. For we pray it all in Jesus' name. E oramos tudo em nome de Jesus. Amen. Amém.